Acho que aqui a gente vai chamar. Né, que tem duas carinhas. Já tá ao vivo. Vai ter que esperar a pessoa conectar, será? Boa tarde, minhas amigas, meus amigos, advogados, advogadas, mediadores de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mediadores do Brasil. Sejam muito bem-vindos nessa live em que nós vamos conversar um pouco a respeito da mediação na administração pública. Eu estou aguardando a nossa convidada, a doutora Lidiane Kelly Nascimento Rodrigues de Aguiar Lopes, que vai ser a nossa palestrante hoje, vai falar de mediação na administração pública, um tema extremamente interessante e importante. Doutora Lidiane já está por aí. Sejam bem-vindos aos nossos amigos que estão acessando essa live. Temos mediadores de Três Lagoas. Diálogos entrou. Estamos aguardando a mediação imperatriz, aí já está presente. Oh, que maravilha! Tudo bem? Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Uma honra recebê-la aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Pois é, né? Tecnologia, seja bem-vinda. Que coisa legal. Que maravilha. Que bacana. Eu vou fazer a abertura, doutora, com a tua permissão, antes de ler o teu currículo. Vou fazer uma leitura do Salmo de Davi, que eu acredito que seja muito, que vai proporcionar esse momento que nós estamos passando, não só no Brasil, como no mundo todo, vivendo esse momento de bastante tensão com essa epidemia. E diz o Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em um lugar de pastos ali me colocou. Ele me conduziu junto a uma água de refeição, converteu a minha alma, levou-me por veredas de justiça por amor do seu nome. Pois, ainda quando andar no meio da sombra da morte, não temerei males, porquanto tu estás comigo. A tua vara e o teu báculo, eles me consolarão. Preparaste uma mesa diante de mim, à vista daqueles que me angustiavam. Ungiste com óleo, pingue a minha cabeça, e o meu cálice que embriaga, quão precioso é. E a tua misericórdia irá após mim todos os dias da minha vida, e a fim de que eu habite na casa do Senhor, por diuturnidade de dias. Dizendo isso, mais uma vez, seja bem-vinda a nossa palestrante, doutora Lidiane Kelly Nascimento Rodrigues de Aguiar Lopes. Agora doutora amém. Lidiane, amém. Doutora Lidiane vai falar de mediação na administração pública. Doutora Lidiane é formada em Direito, advogada no Maranhão, seccional de Imperatriz, é mestre em Direito, especialista em processo do trabalho, ambiental, urbanístico e direito do consumidor. É doutoranda em Direito e tem um grande currículo que me permite apenas fazer essa apresentação
E eu passo de imediato, doutora Lidiana, a palavra para a senhora, para que faça seu cumprimento inicial e comece a falar essa matéria tão interessante que vai falar dos aspectos mais sensíveis da lei de mediação quando aplicados à administração pública, evidenciando os princípios da mediação e da administração pública, estabelecendo limites e possibilidades. Então, doutora Lidiane, a palavra é tua. Boa tarde. Na verdade, o intuito é uma conversa, né? E aí a gente vai, de acordo com o que foi explanado, a gente vai aqui, se tiver pergunta, também respondendo. E tratando de um tema que é muito peculiar, né? Quando a gente fala da mediação, normalmente as pessoas entendem como sendo aplicável apenas às pessoas físicas, né, aos particulares, e acabam esquecendo que a administração pública também é contemplada, né? Então, a ideia é discutir dentro da lei de mediação a possibilidade que tem da própria administração pública, né, ter aí este método alternativo também como sendo uma possibilidade de resolução dos seus conflitos. Então, assim, eu queria começar, né, com uma reflexão, principalmente no que diz respeito ao número de processos que nós temos hoje em trâmite, né? Que em 2020, nós estamos aí em abril de 2020, com um número de processos, segundo o CNJ, de 114 milhões. Né? Então, 114 milhões de processos em trâmite, em que 40% desses processos, né, são a parte litigante é a administração pública. Então, a gente verifica o quanto se trabalhar a mediação na administração pública é viável, é necessário, né, justamente para desafogar o judiciário, permitir que o judiciário, então, analise aquelas questões mais sensíveis, né, as questões que tratam dos direitos disponíveis e trazendo aí uma reflexão da burocracia que é a própria administração pública, né? Tendo em vista ainda alguns aspectos polêmicos, tendo em vista aí a resistência também, que esse tema, né, ele vem sendo aí discutido há muito tempo e ainda assim é um tema que desperta uma certa resistência quanto à aplicabilidade. Então, a ideia é mostrar esse início da mediação, como foi que a mediação ela surgiu, tanto em âmbito internacional, quanto no âmbito no direito brasileiro. E aí a gente vê que mediação não é um instituto novo. Mediação, né, desde a década de 60 existe nos Estados Unidos. Depois, na década de 90, ela foi atrelada e divulgada na Europa. E no Brasil veio em 2010, com a resolução 125 do CNJ. Né? Então, foi a primeira resolução que nós tivemos para regulamentar essa atividade de mediação, de como é que ela se daria, quem ela contemplava. Então, essa resolução foi o marco inicial, né, da mediação no Brasil. E depois, em 2015, nós tivemos a lei de mediação. Né? Tivemos a lei que veio aí regulamentar e aí acalmar também um pouco, né, as pessoas que procuravam meios alternativos para resolver esses conflitos e se sentiam inseguros porque não tinham uma lei específica, era só uma regulamentação, apesar da regulamentação, né, ser também igualmente importante. Então, a lei ela surgiu no ordenamento jurídico em 2015, né, a Lei 3.140, e veio trazendo aí grandes inovações, né, tratando e regulamentando sobre a mediação também aplicável, né, à administração pública. E assim, o que eu tenho visto como professora de Direito Administrativo são alguns questionamentos em relação à aplicação dos princípios, né, da lei de mediação com os princípios da administração pública. Então, se a gente pega, por exemplo, o artigo 2º da lei, né, da lei de mediação, lá vai estar, claro, os princípios aplicáveis. Então, por exemplo, vai estar lá a imparcialidade, vai estar lá a boa-fé,
vai estar lá o princípio da oralidade, da informalidade, princípios muito próximos até com a lei, né, dos juizados especiais, trazendo essa linguagem clara, essa linguagem mais acessível, né, evidenciando que a mediação é um instituto voluntário. Então, as partes, né, elas têm que querer, elas têm que entender a sua autonomia na resolução de conflitos. Então, assim, a lei da mediação vem resgatando esse intuito, né, de resolutividade pelas próprias partes, né, já que, por mais que o trâmite se dê com a presença de um mediador, mas o mediador não tem o poder decisório, né? O mediador está ali para facilitar o diálogo entre as partes, né, evidenciando a importância de se resgatar essa autonomia. E aí você começa a ver uma nova postura comportamental em relação à resolutividade de conflitos, né? Então, quando a gente pega os princípios que estão lá no artigo 2º da Lei de Mediação, e aí você pega os princípios da administração pública, muita gente fala, bom, o princípio da mediação tem lá falando que a confidencialidade, né, ela está englobada dentro dos princípios. Como eu aplico o princípio da confidencialidade, da lei de mediação, com o princípio da publicidade? Eu acho que esse é o maior desafio. Esse né? é um ponto. Esse é um ponto. Porque a gente vê, ó, lá no artigo 37 da Constituição é muito claro, tem previsto os princípios aplicáveis à administração pública, né? Princípio da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência. Né? Eficiência aí que foi inserida após aquela reforma administrativa com a emenda constitucional 19. Então, o que a gente vê? A gente vê às vezes, né, as pessoas ficam, mas isso aí não se chocaria? Princípio da confidencialidade com o princípio da publicidade? Bom, se a gente parte do pressuposto que não tem nenhum princípio absoluto, porque a própria lei de acesso à informação permite o sigilo em casos excepcionais, isso também vai ser aplicado na administração pública. Então, se o gestor verificar que daquele caso, né, pode gerar uma insegurança, tanto da sociedade quanto uma insegurança para o Estado, é claro que ele não vai optar pela mediação, porque ele tem que levar também, né, em consideração o interesse, né, da administração pública de resguardar essas informações. Isso também que gera a dúvida, né? Se a Gera. administração pode ou não pode optar pelo caminho da mediação. Isso, um dos pontos, né? Porque ficam sempre aquilo, olha, mas eu tenho como um princípio norteador da lei de mediação a confidencialidade, mas eu tenho aí um princípio base da administração pública, que é a publicidade, né? Publicidade amparado pela legalidade. Então, legalidade é aquele princípio geral que vai nortear toda a atividade da administração pública. E aí a gente começa a ter um primeiro impasse, né? Para dizer assim, olha, o legislador, a crítica, né, diz, o legislador poderia ter pensado na lei de mediação para aplicar apenas aos particulares e deixar a administração pública de fora, né, tendo em vista que a própria Constituição estabelece esse poder regulatório, ou simplesmente dizer que a administração pública ela pode se beneficiar da mediação atendendo às especificidades que o próprio direito administrativo tem. Então, né, quem é que vai fazer esse filtro, esse critério? O próprio gestor. Então, o gestor ele vai ver, né, o que de fato ele pode mediar. Porque se a gente pega o artigo 3º da Lei de Mediação, vai falar lá, ó, pode ser objeto de mediação aqueles conflitos cujos direitos eles possam ser disponíveis. Aí vem um outro problema, porque quando a lei fala sobre direitos indisponíveis ou disponíveis que admitem aí a transação, né, você começa a ver, bom, mas eu tenho lá no direito administrativo a indisponibilidade do interesse público. E aí você começa, olha, o artigo 3º da lei fala que a mediação, ela cabe naqueles conflitos que podem ser, né, resolvidos pelas partes,
com a autonomia da vontade. E aí, quando a gente fala em autonomia da vontade, automaticamente a gente lembra do Código Civil, que as pessoas, né, têm aí a autonomia para resolver os seus conflitos, para firmar contratos livremente, e isso não se aplica à administração pública. Então, mais um critério, né, um critério crítico para se justificar como sendo a administração pública impossibilitada de se utilizar da mediação para resolver os seus conflitos. Né? E a gente fala, ó, mas quando se trata, né, da violação ou indisponibilidade do interesse público, a gente tem que entender qual é esse interesse. O que de fato está sendo discutido? Porque se a gente fala em indisponibilidade do interesse público, eu tenho que entender que essa indisponibilidade não necessariamente é uma indisponibilidade de cunho patrimonial. E aí, quando eu penso no cunho patrimonial, eu tenho que resgatar lá do Código Civil a classificação de bens, né? Os bens dominicais são os bens públicos que recaem sobre ele, todas aquelas prerrogativas. Então, se existe a possibilidade da administração pública resolver, através da mediação, os conflitos, tendo em vista que 40% das ações hoje, né, ela demanda ou é demandada, isso facilitaria, inclusive, a atuação do Poder Judiciário, né, para evitar morosidade, que também é um problema. Né? Então, a gente vê quantas ações não prescrevem, né? Ou quantas ações não têm aplicabilidade. E aí a gente começa, então, a justificar a necessidade da existência desses mecanismos extrajudiciais, né, para que eu tenha conjuntamente a atuação do Poder Judiciário e a atuação eficaz da administração pública. Então, assim, a gente começa a ver que é uma discussão teórica em relação, principalmente, à aplicabilidade desses princípios, mas a lei de mediação é uma lei que vem trazendo aí claramente a possibilidade da administração pública se utilizar desse mecanismo, né? E a gente vê muita resistência também. Eu não sei como é aí, mas aqui a gente tem muita resistência em relação a não só a mediação, como aos outros meios, né? Aos outros meios de resolução alternativos. Entender esse critério de multiportas, por que é fundamental resolver, né, as pessoas resolverem autonomamente. E a orientação que a gente tem enquanto administração pública, não se tem apenas um mediador, se tenham 2 mediadores, justamente porque são muitas informações e que não pode deixar, né, passar simplesmente nada. Então, a presença de 2 mediadores é fundamental, que enquanto um está ouvindo, o outro está redigindo e apontando aqui, né, as principais considerações em relação a cada parte demandada. Então, aí a gente fica analisando um critério, inclusive, de aplicabilidade. Como é que a administração pública aplica isso? Né? Como é que ela traz para si esse mecanismo de resolução de conflitos, se até então nós temos uma cultura que é uma cultura de processo, né? É uma cultura onde um terceiro vai decidir a minha vida, mesmo que eu não consiga, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu tenha certeza ou capacidade de resolver, é um terceiro que vai resolver. Então, como é que isso se justificaria dentro, né, desse critério da administração pública? E aí a gente vê que o Estado, ele também é sujeito passivo, né? Ele pode ser sujeito ativo, mas ele também é sujeito passivo. E ele tem interesse em resolver esses litígios, esses conflitos, e isso culmina principalmente com a economia. Não só a economia processual, como a economia mesmo. Economia, dinheiro, valor para a administração pública, né? É mais econômico se utilizar da mediação para resolver esses conflitos. E aí a gente começa a associar a mediação à eficiência, atuar com eficiência, né? Já que eu tenho que atender aos anseios da sociedade, do Estado também, de forma, né, para se conseguir auferir a eficiência. Ou seja, eu tenho que ter a máxima produtividade, a máxima atuação com o mínimo de custo. E o processo é um custo. Né? As pessoas, elas E tempo, também... né?
tempo também, né? As pessoas não conseguem entender isso. E dizer assim, não, mas deixa, o advogado vai resolver, a gente vai mandar essa demanda, né? Vamos tratar aí 2, 3 anos. Então, por quê? Por que ter essa atuação tão desregrada, né, de dizer que sempre o juiz tem esse poder de decidir? E aí, para complementar, tem o novo, né, que não é tão novo assim, o CPC 2015. A gente fala muito, ó, o Estado vai fomentar a mediação, o Estado vai fomentar a conciliação, o Estado, Ministério Público, os advogados, né? Então, isso também tem que partir dos advogados. Isso tem que vir de uma questão cultural. Então, se eu tenho a regulamentação, Resolução 125, se eu tenho o Código de Processo Civil, se eu tenho a lei de mediação, por que não aplicar isso para a administração pública? Então, evolução. Né? Assim, é o primeiro ponto que a gente tem, de fato, né, que se pensar. Reformular essa cultura processual, né, e começar, então, ao processo de empoderamento das partes. Para dizer, olha, a administração, o Estado, tem como resolver. Então, vamos fazer aqui uma Câmara, que é o que a lei fala, né? Vamos montar para que, então, eu consiga prestar e atender essa demanda de forma eficiente. Então, o que a gente vê é uma discussão teórica muito forte, né, principalmente desses aspectos que eu pontuei, princípio da indisponibilidade do interesse público, né, princípio da publicidade, e atendendo aí ao interesse, né, que é o interesse da coletividade na resolução de conflitos. Então, todo mundo gosta de ter resolvido seu conflito. Mas, infelizmente, a gente tem algumas situações em que é inviável, né? Administrar. É como se diz, o Estado não consegue garantir tudo e o Estado também não consegue resolver tudo. Mas quando o Estado é parte passiva, ele tem que fomentar a resolução, não apenas judicial. Né? Então, assim, a gente começa a ver, de fato, esses questionamentos em relação à administração. E um fato curioso, eu assim, tive oportunidade de atuar, né? A gente aqui tem o escritório, e aí vira e mexe aparece alguns PADs, né? Então a pessoa vai lá, pede para a gente orientar, fazer defesa, que é o procedimento administrativo. Então o que acontece? A gente sempre pede, olha, vamos então tentar resolver extrajudicialmente. Aí a pessoa fica, mas doutora, por que não levar isso para frente? Mas se a gente tem possibilidade de resolver extrajudicialmente, por que então levar para frente? Né? Então, o que a gente percebe é que quando se trata da lei de mediação, especificamente, ela tem uma incidência muito forte nos procedimentos administrativos. Então, os procedimentos administrativos têm aí uma amplitude muito maior, muito eficaz, em que se evidencia a aplicabilidade da lei de mediação. Né? Aí aqui está colocando, em que tipos de casos vocês entendem que cabe a mediação no âmbito da administração pública? É uma pergunta muito interessante, porque nem tudo cabe mediação. Né? Nem tudo vai ser possível se utilizar desse mecanismo para resolver. Então, como a gente consegue verificar? Bom, quem vai analisar se cabe ou não sempre é o gestor público, porque ele tem que entender e tem que fazer, né, o critério de selecionar essas demandas para saber se de fato não vai colocar em xeque, né, o próprio interesse da sociedade ou do Estado, e aí ele não vai optar, né, pela mediação, até pelo princípio da confidencialidade. Mas, em regra, o que a gente tem visto de aplicação muito maior são em relação aos procedimentos administrativos. Então, nos procedimentos administrativos, a gente tem visto que a administração pública ela tem tido, né, através da mediação, uma resolutividade muito maior. O que não inviabiliza outras demandas, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma demanda contra prefeitura,
Vamos lá, prefeito do município, o município que é o ente público, então vamos botar município. Então, se eu tenho uma demanda contra o município tem que ter uma base, né, de mediação através dos seus advogados para permitir que aquela resolução não chegue no judiciário. E isso é muito difícil ter na prática. Então, assim, ter um centro de mediação dentro de um órgão público. A gente não vê, assim, né, com muita frequência isso. Não sei como é a realidade de vocês, mas aqui é uma realidade ainda um pouco longe de se efetivar. Aqui está colocando, a lei de desapropriação incentiva a mediação. Sim, nós temos várias leis, né? Que incentivam. Quem incentiva mais do que o Código de Processo Civil? Então, o Código de Processo Civil, ele é o maior incentivador da mediação, né? Então, não só a conciliação, quanto a mediação também. E a gente tem esses instrumentos legais e que eles não são efetivados. Eu tenho visto também aqui no Mato Grosso do Sul, eu tenho visto alguns litígios na área do meio ambiente em que o Ministério Público atua. Uhum. E nós estamos vendo o encaminhamento desses processos já para os núcleos, né, de resolução de conflito do próprio tribunal, aonde comparece o promotor de justiça, comparece a parte e acabam buscando uma saída, uma solução daquele conflito, né, resolvendo aquela questão que está sendo exigida pelo Estado e acaba resolvendo esse processo com rapidez, com segurança para o poder público. E eu vejo que essa quebra de paradigma também está mudando. Está mudando. Eu acredito que a partir de 2015, com a mudança do Código de Processo Civil e com a lei da mediação, eu acho que foi um avanço. Eu acredito que nós podemos até considerar que a partir de 2015, a mediação começou a tomar um outro corpo no nosso país. E o gestor também, se nós fôssemos analisar as questões, eu acredito que 80% das questões não resolvem dentro daquele mandato daquele gestor que propôs a ação. Então, é jogado lá para frente. Então, quem vai se beneficiar daquela demanda vai ser 2, 3 gestores para frente. Exatamente, porque o processo tem toda a tramitação que é exigido, que é o tempo, tudo. Então, eu acho que é um avanço. Se o poder público começar a ter olhos para isso, que nem a senhora disse, ter o próprio acompanhamento da ação através da mediação, vai se resolver, vai se ganhar tempo, vai ter economia para o Estado, vai ter efetividade da demanda. É isso mesmo. E assim, o que a gente tem visto, né, pelo menos eu tenho acompanhado algumas demandas administrativas, o que a gente tem visto é que muitas coisas podem se resolver extrajudicialmente, mas acaba que a parte, e aí eu tô falando como se particular estivesse demandando, né, face à administração pública, que é mais uma birra. Assim, não quero dar meu braço a torcer, vou entrar com uma ação judicial. E aí a gente... cômodo, né? É cômodo também. Isso, então fala assim, não me interessa se eu vou esperar 3, 4 anos, eu não vou resolver, não vou facilitar. Por que isso, né? Porque quando a gente começa a pensar sobre essas formas de atuação, e aí a gente vai resgatar um pouco, né, dessa incidência da mediação em si, o que acontece? Quando a gente vem com uma nova postura de resolutividade de questões, de conflitos, a gente começa a ver, então, que a mediação ela tem uma dimensão dialógica e não mais adversarial, que é o que nós pelo menos eu, né, tive a formação adversarial. Então, o advogado é meu adversário. Ele não é uma pessoa que eu tenha que ter contato, né? Porque se eu tiver contato, isso inclusive coloca em xeque a minha própria capacidade de resolver aquele problema. É verdade. Assim, né? Para a gente ver. Então, o que a mediação vem? A mediação vem dizendo, olha, é necessário resgatar esse diálogo, é necessário resgatar, né, essa dimensão
de conversa e não A mais comunicação, né? Restabelecer a comunicação. isso, restabelecendo a comunicação e que muitas vezes, né, a gente está em fórum e aí o seu cliente fala, mas doutora, você vai falar com ele? Isso não vai É, prejudicar a minha causa? A senhora está do lado do Estado, né? é verdade. Bem isso. A senhora É, está aí, então não lhe quero mais. É assim que acontece. tem uma outra pergunta chegando aí, acho que dá para a Vamos senhora. aqui. As infrações ambientais podem e devem ser enfrentadas no campo da mediação. O poder público satisfaz a exigência da norma legal e o suposto infrator que vai solucionar a infração mais rápido. Sim, né? A gente tem visto aí, como bem o senhor colocou, que o direito ambiental está tendo esta resolutividade extrajudicial. Aqui em Imperatriz, a gente também tem uma demanda em matéria ambiental e que a gente consegue resolver também extrajudicialmente, o que é o ideal, né? Então, a gente sempre faz em âmbito administrativo aquela defesa, né? Defesa da multa ambiental, ok. Mas quando vai para a área judicial, normalmente a gente propõe o termo de ajustamento de conduta. O TAC aí já né? Ele é um título executivo também, Já pode ser, com certeza. né? Também mais eficaz aí junto com o membro do Ministério Público, né? Colocando aí as peculiaridades de cada um. Até porque em matéria ambiental, às vezes a multa ela é impagável, né? É, A multa é não vai muito resolver. é Não vai então, resolver. assim, às vezes a pessoa tem, mesmo ela se desfazendo da propriedade, ela não consegue pagar o valor da multa. E aí ela quer. E aí entra, mais uma vez, o princípio, né, da mediação, que é a boa-fé. Então, a boa-fé, ela também deve nortear todo o procedimento da mediação, evidenciando a vontade da parte em resolver aquele problema. E aí a gente começa a ver um campo, né, muito fértil para os advogados. Então, assim, a gente tem que entender que, na verdade, a advocacia, ela é uma advocacia, a advocacia ela se torna uma profissão não enfadonha, porque o nicho de atuação são vários, né? Mas, infelizmente, as pessoas elas não querem caminhar para este nicho tributário, administrativo. Eu vejo também que uma das questões que acaba emperrando o próprio advogado dele ir à busca de uma mediação é o próprio momento do contrato. Porque a partir do momento que nós somos contratados, nós passamos a ser parcial. E o cliente nos vê dessa forma. Isso. Então, tudo que o cliente pensa, tudo que ele quer, a gente começa a buscar forma de conseguir aquelas intenções. Então, eu acredito que essa cultura também, com o fortalecimento da mediação, eu acredito que também vai começar a fazer nós, advogados, a refletirmos esse sistema, visando muito mais a solução que vai ser encontrada pelas duas partes, do que uma demanda de 4, 5, 6, 7 anos, 10 anos. Né? E assim, a gente começa a verificar que o acordo, ele é um dos resultados possíveis, né? Porque mesmo a parte não fazendo acordo, ela está satisfeita, porque ela resgata o diálogo, porque ela consegue entender, ela consegue compreender que nem tudo que ela quer, ela vai ter, que existe aí, né, a balança. Então, ela começa a falar, bom, eu tenho uma demanda aqui com a administração pública e a administração pública não resolve, eu quero tudo, demora demais, como é que eu faço? Então, ela começa a colocar na balança que nem tudo que ela pensa que tem direito, de fato ela vai ter. E quem tem o papel de fazer isso é como a Carol está falando, né? O advogado é que tem que mostrar essas possibilidades. Mas se o advogado não conhece os benefícios, aí que fica ainda mais limitado. Imagina, se nas relações entre particulares as pessoas ainda têm uma resistência em relação a resolver esses conflitos, né? Através da mediação, na administração pública, então, aí é que piora.
Porque se a gente pega a literalidade da lei, a lei vai dizer que o ente público ele tem que criar as câmaras de prevenção. Né? A lei fala isso, ó, tem que criar aí as câmaras de prevenção e resolução em âmbito administrativo desses conflitos. Aí entra a advocacia pública. Então, todos os casos serão analisados? Não. Então, a gente vai lá na lei da mediação, a gente começa a ver, por exemplo, a possibilidade de dirimir esses conflitos, né, para saber de fato quem é que está litigando. Tem que avaliar essa admissibilidade dos pedidos. Então, eu tenho que saber se aquele pedido é viável ou não de ser resolvido, né, pela autocomposição, se for particular e uma pessoa jurídica de direito público. Então, tudo isso a lei vai dar a diretriz para dizer, olha, administração pública, você aqui tem possibilidade de resolver os seus conflitos, né, desta forma. Então, o que cabe aí? Ao poder público implementar. Né? O poder público tem que querer, ele tem que criar essas câmaras e tem também que capacitar os advogados para isso. Porque senão fica uma discussão teórica infinita. E aí a gente fala muito, olha, mas a teoria se distancia da prática. Mas por que então que eu não aplico a teoria na prática? Por que eu não junto teoria e prática? Porque isso é um processo doloroso, né? É um processo de desconstrução. E quando a gente vai para a desconstrução, que pensa na construção de um novo, isso assusta. Então as pessoas vão dizer, olha, eu quero muito resolver essa demanda com a administração, mas quem me garante que ela vai, de fato, cumprir? E aí você tem que mostrar os outros caminhos, né? Os caminhos dizendo, olha, você vai ter um documento, né? Você vai ter que algo que te proporcione a execução mais rápida, posterior, o que não inviabiliza, né, de fato, de você tentar. Então, vamos tentar. É o não nós já temos, né? O não Sim. nós já temos, então vamos buscar aí junto à administração pública essa possibilidade. E aí a gente tem visto muito isso, né? Agora, principalmente em tempos de pandemia, tudo parado, processo suspenso, vai voltar a retornar os prazos em maio, né? Dia 4 de maio, depois daquela resolução do CNJ. Então, assim, até lá, como é que fica? Não tem nada? Não tem nada que se possa fazer? As pessoas estão desamparadas, né? Então, é muito difícil. Assim, às vezes, eu não sei se já, de repente, nesse período apareceram algumas demandas, mas aqui pra gente, a gente sempre fala, olha, vamos tentar resolver pela mediação, porque judicial está impossível. E até como é permitido nós, da mediação, resolvermos via online, fazer as reuniões e a própria audiência de mediação via online. É possível, é legal. Né? E eu acredito que esse momento agora nós estamos aprendendo muito também. Sim. Nós estamos aprendendo muito a encontrar o caminho para resolver essas questões. Né? Exatamente. Então, e assim, o que a gente vê, na verdade, é a possibilidade da administração pública, por exemplo, justificar, mas para eu criar uma câmara, né, de prevenção, isso vai me gerar um custo. Mas aí a gente tem as assessorias jurídicas da própria administração pública. Né? Por que então não utilizar essa assessoria jurídica, capacitando esses advogados para resolver aquela demanda, aquele conflito, sem ter obrigatoriamente que levar para o judiciário? Porque imagina, se 40% dos processos hoje, né, o ente público, ele demanda ou é demandado, isso abre a possibilidade para que os particulares eles tenham uma prestação mais efetiva. Uma prestação jurisdicional mais efetiva, né? Se a maior parte das demandas, elas decorrem aí do poder público. Aí a Sônia... Eu acho também, só pegando um gancho no que a senhora está falando, eu acho que no mesmo momento em que o CNJ permite o credenciamento da Câmara Particular nos tribunais, credencia essas câmaras a também resolverem as questões dos demais órgãos públicos, dos demais poderes, se for o caso. Como é que a senhora vê essa questão?
Aí é que tá, né? Porque uma questão interessante é esse poder de resolutividade, ele barra em dois artigos, né? Primeiro, a gente tem a Constituição que trata do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, como se fosse um princípio absoluto. O segundo, que a gente tem na lei de mediação, dizendo que se existir no contrato, né, uma cláusula de mediação, as partes têm que, pelo menos, participarem da primeira reunião. Sim. E quando essas partes, né, firmam um contrato, e aí eu não estou falando nem de contrato com a administração pública, né, falando do contrato de fato entre particulares. Quando as pessoas firmam esse contrato, e aí ela fala, mas isso aqui é um contrato de adesão, não conhecia. O que ela faz? Vai para o judiciário afastar aquela cláusula de mediação. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que eu tenho o Código de Processo Civil permitindo que o Estado, o juiz, o advogado, o Ministério Público fomente a mediação, eles afastam a aplicação da mediação através de um contrato. Então, assim, normas nós temos, mas a interpretação que se dá a ela é extremamente complicada. Porque aí você fica a critério do juiz. Se for juiz tal, ele não vai aceitar, vai dizer, olha, parte, se tem no contrato, você tem que atender a cláusula contratual e pelo menos tentar resolver extrajudicialmente. E depois eu atuo. Eu nunca vi uma decisão nesse sentido. Todas as decisões que eu vejo no sentido de que, mesmo que haja uma cláusula no contrato de mediação, uma vez judicializado, pelo princípio da inafastabilidade, o juiz afasta aquela cláusula e passa a resolver aquela demanda. Então, é como você colocou, nós temos normas, nós temos o CNJ que permite o credenciamento, ou seja, o credenciamento não é um processo fácil de se conseguir, é burocrático, tem que atender uma série de requisitos. Pelo menos a resolução aqui do TJ Maranhão é muito rigorosa nesse sentido. Ela tem que estar se renovando de 2 em 2 anos, né? Tem que estar se renovando. E assim, é acreditar na mediação. Mas acreditar é uma coisa, fomentar é outra. Porque não adianta o tribunal dizer, olha, Lidiane, vou reconhecer aqui sua Câmara como legitimadora para resolver demandas e não escolher os processos e mandar para mim. Então, o que adianta? Verdade. Não é? Então, assim, o que a gente vê muito... Não efetivou a ideia, né? Não, ele só diz, olha, você atendeu aos requisitos para o credenciamento, que esses requisitos eles são extremamente criteriosos, porém, entretanto, todavia, não tem processo. Né? É verdade. Então, assim, a gente chega no ponto de incoerência de fato. Porque, poxa, se você atendeu, então quais são os processos aqui que eu posso mandar para a Câmara resolver? Tá? E aí entra o princípio da cooperação. Que cooperação é essa? Se é a resistência, né? Inclusive, daria até para a gente escrever sobre o princípio da inafastabilidade do judiciário, princípio da cooperação e o princípio da celeridade. Seria, assim, o ideal. Da economia também. Economia também, né? E, assim, a gente contempla tudo. Então, eu não sei como é que está o nosso tempo aí, aqui não está, né, aparecendo para mim, mas o que acontece? A gente tem que ter uma leitura muito mais ampla da lei de mediação, né? Para dizer que esses conflitos, eles devem ser resolvidos extrajudicialmente, né? Mudando aí, criando-se um novo paradigma, né? Como a mediação está falando aí, Joaçaba. Aqui também estão colocando que os juízes têm resistência, é como se a gente estivesse tirando poder. Não, nós somos colaboradores. Imagina. Isso, imagina, 114 milhões de processos onde eu não tenho na magistratura estadual o acréscimo de juízes, porque os concursos, eles são cada vez mais escassos, eles são longos.
Então, o que que acontece? Eu tenho pouca quantidade de juízes, poucos servidores, né, que não dão conta de resolver e que, se eles não entenderem que existe outras portas para se resolverem, né, e não um conflito de poder, de competência, de atribuição, a gente vai estar nesse discurso assim infinito, é remar contra a maré, né? É. Eu não sei como vocês estão no teu estado, mas aqui no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, nós temos a Câmara nossa, a LFG, nós temos a LFG numa cidade também aqui perto, que é Dourados, onde nós temos lá o nosso colega Dr. Tales, temos uma Câmara de Mediação LFG em Três Lagoas, temos, além disso, em Campo Grande, nós temos a Câmara de Mediação Diálogo, que tem os sócios, o doutor Rêmulo, que é ex-desembargador, tem a doutora Daniela e tem a doutora Lázara. E, além disso, nós temos uma Câmara de Conciliação que é online, não é isso? Que é a da doutora Daiane. Então, nós temos 4 câmaras credenciadas aqui pelo Tribunal de Justiça. Nós já fomos credenciados já no início do final do ano passado, mais ou menos. E os processos agora que vão começar a serem encaminhados para nós. Então, eu acredito que o Estado aqui, ele está caminhando para isso, né? Além disso, ele fornece os cursos, fornece os estágios, tem a fiscalização do CNJ através do próprio Tribunal de Justiça aqui. Então, eu vejo que o Estado, ele está, e o próprio Tribunal de Justiça nosso aqui, ele está caminhando, né, no sentido de fazer com que essas câmaras resolvam alguns processos que vão ser encaminhados por ele. Então, eu acho que é uma evolução. Essa que como eu disse, aquela era uma quebra de paradigma que está acontecendo lentamente. Os advogados também precisam acreditar nisso, né, para que funcione. Para que funcione. Eu vejo que o que se busca é diminuir esses conflitos de uma forma compositiva, recuperando a comunicação das partes e agilizando, principalmente, essa quantidade de processos que nós temos do próprio poder público. Isso. Não há outra forma, né, doutora Elisa? Não há outra forma. Não tem, porque imagina, né? Se a gente está aí no momento em que eu tenho 114 milhões de processos, né? E isso é uma demanda que só aumenta. Então, por exemplo, se a gente pega uma comarca pequena, vamos botar uma comarca pequena, uma cidade pequena, ainda assim a gente tem uma média de 100 processos mês. É muita coisa. 100 processos mês. Né? Então, qual é o tempo que o juiz tem de analisar? Não vai analisar. De, assim, verificar que cada caso, de fato, tem uma peculiaridade, tem um diferencial. Não vai. É um sistema automático. Né? Então, o que eu vejo aí, em Campo Grande está bem. Campo Grande está bem, nós estamos bem. Está bem. Está bem. Também. Aqui nós temos não. uma LFG, como eu te falei, nós temos 3 LFG aqui. Campo Grande, Dourados, que é o Tales, e Três Lagoas, que é a doutora Juliana. Então, além disso, nós temos mais duas câmaras que... Eu estou olhando o tempo aqui, tá? Então, como é que a gente está de tempo aí? Era 30 minutos, eu nem sei, vai para 1 hora. Então, falta quantos minutos? 15. Falta 15, tem bastante tempo. Tem uma pergunta na tela aí para a senhora. Cadê? Deixa eu ver. O poder público satisfaz a exigência da norma legal e o suposto infrator que vai solucionar a infração mais rápido? É isso, né? Na verdade, doutor, a gente começou 4h30, então já está terminando. Nós estamos... Tá por aí, né?
É assim, o que que acontece? O que a gente Tem uma pode... pergunta chegando aqui, uma pergunta chegando na mesa aqui. Como conscientizar os advogados? Como que a senhora vê essa parte? Ó, essa parte de conscientização, ela tem que partir da própria OAB, né? A OAB, ela tem um papel fundamental nisso, de conscientizar. Infelizmente, a gente não tem visto uma atuação nesse sentido. A OAB, ela tem uma atuação em outras áreas. Ela tem uma atuação para buscar junto a juízes a prestação jurisdicional mais efetiva, mas ela não tem uma atuação para a prevenção. Nem prevenção e nem resolução através de outros meios que não o Poder Judiciário. Então, o que que falta, né? Na verdade, tem algumas comissões nas OABs, aqui a gente tem também a Nós comissão temos de aqui também, mediação, né? né? E tem que fazer um trabalho nas faculdades, pessoal aí de nono, 10º período que estão saindo da faculdade, tem que saber da mediação, tem que entender a mediação, tem que, além de entender, compreender que ela é necessária. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou para a mediação, prefiro entrar judicialmente, porque lá a conciliação é quase forçar a fechar um acordo. Isso é conciliação? Isso é uma forma de resolver conflitos? Para mim, não. Então, assim, eu não vejo como, né, sem uma atuação da OAB, de fato, né, mudar esse comportamento. A gente tem a arbitragem, mas a arbitragem também ela é um pouco mais, assim, abaixo de tabela, né, do tribunal. Ela é um pouco, a diferença é mínima entre escolher a arbitragem e o Poder Judiciário, mas ainda assim eu acredito que é um papel que a OAB tem que desempenhar no sentido de que de divulgar a mediação, né, de entender que é uma prática colaborativa, de entender de fato que existe a necessidade de empoderamento das partes. As partes devem resolver por si só os seus conflitos e não delegar isso a outrem, né? Dizer assim, a Mari está falando, a conciliação judicial é um balcão de negócios, não de soluções. Exatamente. Quantas vezes a gente não vai para uma audiência de conciliação e a parte chega, doutora, eu não gostei. Não, sabe assim, não gostei. Quer dizer, quem é que vai mudar isso, né? Eu acho que tem duas pessoas aí fundamentais. A OAB, que deve ser muito mais ativa, e nós temos aí as faculdades, né? Então, as faculdades também. É excelente a tua posição, a tua explanação, mas nós estamos com o nosso tempo no final. Então, eu deixo livre para que a senhora faça as suas considerações finais. Gostei muito, acredito que as pessoas que estiveram conosco também gostaram bastante. Foi bem explicativa a forma e didática a forma como foi apresentada. A palavra é tua para nós fazermos o encerramento. Eu que agradeço. Acho que a gente deve, né, fomentar mais discussões através das plataformas. Assim, para mim é uma satisfação imensa. E só justifica a importância que tem hoje a internet, né, de diálogo, de crescimento, de debate. Então, assim, a gente tem a semana, né, de Conexão LFG, com essas discussões que são atuais. Então, as pessoas que estão assistindo, elas vão ter acesso, né, vai ficar salvo aí. E, mais uma vez, me colocar à disposição. Quem sabe em outros momentos, novamente, a gente se junte aí com mais pessoas, né? Faça uma transmissão abordando aí o maior número de pessoas possíveis. E isso vai fazer com que a gente desempenhe o nosso papel, né? Que é um papel educacional e social. Então, assim, eu agradeço demais, né? Tenho muita satisfação em participar. Agradeço também a sua gentileza, da forma como conduziu, e vamos para frente. Vamos para frente. Muito obrigado pela presença. Amanhã nós temos Mediação Extrajudicial e Advocacia 4.0, que vai ser apresentada pela Carolina, amanhã. Eu não recebi a pauta ainda, mas
nós temos amanhã mediação extrajudicial e advocacia 4.0, só que vai ser às 20 horas. Sim. E depois dia 20 volta os horários normais, né? Às 16h30. depois volta normal, aí nós temos mediação e advocacia, vai ser dia 24, e depois, dia 25, mediação empresarial. Então, eu acredito que essa semana vai ser muito boa, as questões que vão ser tratadas, tudo a respeito de mediação. Agradeço a tua presença, a tua palestra, agradeço a presença de todas as câmaras LFG, todos os advogados, todos os mediadores que estiveram nos prestigiando. Que Deus proteja, que nós possamos caminhar e possamos, com tranquilidade, vencer esse momento que nós estamos sobrevivendo, né? Mas tendo fé em Deus, tudo vai dar certo e a gente vai conseguir. Muito obrigado, doutora. Fica com Deus. Um grande abraço. Seja bem-vinda a Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Venha conhecer o nosso Pantanal. Vai ser uma honra. Deixa acalmar, né? Acalmando. A gente faz o encontro dos credenciados. Mas fica aí o convite para vir obrigada. conhecer. Tá bom? Tá, muito ok. obrigado. Gratidão. Fique em paz. Fique com Deus. Tchau. Tchau.